Bem-vindo ao Leitura Fílmica. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar nossas publicações. Nesse vídeo, vamos falar sobre o filme A Ponte do Rio Kwai, de David Lean. A Ponte do Rio Kwai é cinemão clássico no melhor sentido dessa classificação, realizado por um grande estúdio, a Columbia Pictures, em formato scope e em Technicolor, e com um produtor poderoso, Sam Spiegel, supervisionando de perto o trabalho do diretor David Lean. O orçamento era astronômico e incluía a construção de uma ponte de verdade, em locação no Ceilão, hoje Sri Lanka, para ser explodida no final do filme. Pelo menos uma concessão para o sucesso comercial do projeto ficou evidente, e era a escalação de algumas mulheres no filme, para que o elenco não fosse exclusivamente masculino, mas a presença da enfermeira, que flerta com o herói americano, e das jovens birmanesas, que ajudam o grupo que destruirá a ponte, não causa dano a esse que é considerado um dos maiores épicos de guerra de todos os tempos. A história, baseada no livro de Pierre Boulez, se passa em 1943 na Birmânia, hoje Mianmar, em um acampamento do exército japonês que obriga os seus prisioneiros americanos a construírem uma ponte sobre o rio Kwai. Os japoneses capturam também um pelotão inglês que chega ao local marchando e assobiando a música Colonel Boogie, que na Segunda Guerra Mundial os ingleses cantavam como uma paródia que tirava sarro de Hitler. A melodia e a disciplina dos soldados, comandados pelo coronel Nicholson, interpretado por Alec Guinness, impressionam a todos os presentes. O campo de prisioneiro é comandado de forma ditatorial pelo coronel Saito, papel de Sessue Hayakawa. Sua prática de empregar oficiais em trabalhos forçados contraria o coronel inglês, que sabe que a medida desobedece à Convenção de Genebra. Começa um duro duelo psicológico entre os dois comandantes. O determinado Nicholson chega à beira da morte, trancafiado em uma cabana, debaixo de um calor insuportável, mas não desiste. A cena em que Alec Guinness sai do local apelidado de Forno para falar com Saito é impressionante. Quase um morto-vivo, Guinness mantém a dignidade do oficial inglês no embate de palavras. Merecidamente, A Ponte do Rio Kwai deu o Oscar de melhor ator ao futuro Obi-Wan Kenobi. A vitória de Nicholson sobre Saito leva a uma emocionada comemoração de todos os prisioneiros, que o filme mostra aproveitando toda a largura da tela em scope. Enquanto isso, o comandante derrotado se lamenta solitário. Saito cede porque Nicholson representa a única chance de concluir a construção da ponte dentro do prazo determinado por seus superiores. O coronel inglês deseja demonstrar a superioridade dos britânicos e abraça a missão desafiadora de realizar a obra, apesar de seus companheiros entenderem que isso significa ajudar o inimigo. Enquanto isso, o norte-americano Shears, feito por William Holden, consegue fugir pela selva e acaba resgatado pelo exército inglês, que pretende usá-lo para guiá-los até o local da construção para explodir a ponte. Shears não pretende voltar ao local de onde escapou, mas não tem alternativa, pois os ingleses sabem que ele fingiu ser um oficial para obter privilégios no campo de prisioneiros. Caso ele se negue a aceitar essa tarefa, será denunciado. Um pequeno grupo parte então para a difícil missão. O brilhante roteiro mantém o interesse durante as 2 horas e 40 minutos do filme. Primeiro, no duelo psicológico entre Nicholson e Saito. Depois, nos trabalhos dos ingleses para construir a ponte, em paralelo com a difícil fuga de Shears pela selva, que em seguida enfrentará esse difícil caminho, retornando para o local da ponte. E, finalmente, o momento sublime da tentativa de explodir a construção. O filme ganhou o Oscar pelo roteiro adaptado, mas na época somente Pierre Boulez recebeu o prêmio, porque Cal Foreman e Michael Wilson estavam na lista negra anticomunista e não puderam ser creditados.
O reconhecimento chegou tardiamente, em 1984, pouco antes de Foreman morrer. E Wilson já tinha falecido muito antes, em 1978. A construção dos arcos dos personagens principais de A Ponte do Rio Kwai é exemplar. Saito possui a dignidade de uma cultura samurai e se sente desonrado pela derrota no duelo com Nicholson. Ainda assim, engole seu orgulho para cumprir sua missão de construir a ponte, e ao final da obra o vemos segurando um punhal que o libertará através do suicídio. Nicholson espelha esse oficial inimigo, igualmente guiado por princípios inabaláveis que o fortalecem para vencer Saito. Mas essa obstinação por dedicação atrapalha o seu julgamento e acaba auxiliando o inimigo ao concluir a construção da obra. Perto do seu fim, ele tem um momento de clareza e, quase inconsciente, consegue sua redenção. O americano Shears representa o oposto desses dois oficiais honrados. Ele é malandro, suborna um soldado japonês para ser mantido na enfermaria, para assim escapar dos trabalhos forçados. Só aceita a missão de destruir a ponte porque corre o risco de ser denunciado por fingir ser mais graduado do que realmente é. Porém, também ganha a oportunidade de se redimir e arrisca sua vida ao explodir a ponte. Tudo funciona em A Ponte do Rio Kwai, um ótimo exemplo de cinema clássico que foi premiado com 7 Oscars: melhor filme, melhor direção, melhor ator principal, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor edição e melhor trilha musical. Obrigado por assistir ao vídeo. Acesse o nosso site leiturafilmica.com.br. Lá você pode ler essa e outras críticas. E não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar no like abaixo para nos apoiar. Até o próximo vídeo.